Resumo do resumo. Ação de repetição de indébito. Endereçamento ao juízo federal ou ao juízo estadual. Ao juízo federal ou ao juízo estadual. Então, identificação, fulano, nacionalidade, estado civil, com fulcro nos artigos. 165, inciso 1, 166, ambos do CTN, e artigo 319 do CPC, propor, ação de repetição de indébito contra União, Estado, Distrito Federal e municípios, devidamente escrito no CNPJ tal, com endereço na rua, cidade, na pessoa de seu representante legal. Então, ação de repetição de indébito com fulcro nos artigos 165, inciso 1, 166, ambos do CPC, e artigo 319 do CPC, propor ação de repetição de indébito. Aí depois vem na pessoa de seu em face da União, Estado, município, na pessoa de seu representante legal, síntese dos fatos, colocando autor e réu. Equivocadamente realizou o pagamento do tributo, o autor equivocadamente realizou o pagamento do tributo, do cabimento. No presente caso, a repetição do indébito é a medida mais adequada, por estarem presentes os requisitos quais sejam o pagamento do tributo indevido, conforme artigo 165, inciso 1 e artigo 166, ambos do CTN, sendo certo que a medida em questão é tempestiva por estar dentro do lapso temporal de 5 anos, conforme artigo 168, inciso 1 do CTN, devendo ser acrescida de juros de mora e encargos legais nos termos do artigo 167 do CTN. Então, do cabimento. No presente caso, a repetição de indébito é a medida mais adequada por estarem presentes os requisitos quais sejam o pagamento do tributo indevido, conforme artigo 165, inciso 1 e artigo 166, ambos do CTN, sendo certo que a medida em questão é tempestiva por estar dentro do lapso temporal de 5 anos, conforme artigo 168, inciso 1 do CTN, devendo ser acrescida de juros de mora e encargos legais nos termos do artigo 167 do CTN. 167 do CTN. Do direito dos pedidos. Que seja citada a parte ré para querendo apresentar contestação no prazo legal. Que seja citada a parte ré para querendo apresentar a contestação no prazo legal. Cabimento e tempestividade, que seja o pedido julgado totalmente procedente para o fim de determinar a repetição do indébito fiscal, uma vez que o tributo fora pago de forma indevida ante a imunidade dos partidos políticos que, de acordo com, condenando a ré a devolução do pagamento realizado com todos os encargos legais e juros moratórios, nos termos do artigo 165, inciso 1, artigo 167 e 168, inciso 1, todos do CTN. Que seja citada a parte ré para querendo apresentar contestação no prazo legal, cabimento e tempestividade, que seja o pedido julgado totalmente procedente para o fim de determinar a repetição do indébito fiscal, uma vez que o tributo fora pago de forma indevida ante a imunidade dos partidos políticos que, de acordo com tal, condenando a ré a devolução do pagamento realizado com todos os encargos legais e juros moratórios nos termos do artigo 165, inciso 1, 167 e 168, inciso 1, todos do CTN. Que o réu seja condenado nas custas processuais e honorários advocatícios nos termos do artigo 85, parágrafo 3º do CPC. Que o réu seja condenado nas custas processuais e honorários advocatícios nos termos do artigo 85, parágrafo 3º do CPC. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, conforme artigo 319, inciso 6 do CPC. Que seja dispensada a audiência de conciliação nos termos do artigo 319, inciso 7 do CPC, por força do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 2 do CPC.
que sejam intimados advogados nos endereços, conforme o artigo 106, inciso 1 do CPC, do valor da causa, dá-se o valor da causa, tanto nestes termos em que pede deferimento local data advogado OAB. Mandado de segurança. Mandado de segurança com pedido liminar ao juízo federal e ao juízo ou ao juízo estadual, endereçamento. Fulano, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, devidamente escrito sobre CPF tal. Nos termos do artigo 103 do CPC, advogado, respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 5º, inciso 69 ou 70 da Constituição Federal, e artigo 1º ou artigo 21 e artigo 7º e seguintes, todos da Lei 12.016 de 2009, impetrar mandado de segurança com pedido liminar. Então, com fulcro no artigo 5º, inciso 69, se for individual, inciso 70, se for coletivo, artigo 1º, se for individual, artigo 21, se for coletivo, e artigo 7º da Lei 12.016 de 2009, do pedido liminar. Impetrar mandado de segurança com pedido liminar. Contra ato ilegal e abusivo do ilustríssimo, pode ser ilustríssimo, senhor inspetor alfandegário da Receita Federal do Brasil. Inspetor alfandegário da Receita Federal do Brasil. Delegado da Receita Federal do Brasil. Inspetor alfandegário da Receita Federal do Brasil, se caso for imposto de importação, imposto de importação. Delegado da Receita Federal do Brasil, se for imposto de renda. Delegado regional tributário, se for imposto estadual. Diretor do Departamento Imobiliário, se for imposto municipal, imobiliário. Agente público vinculado à Receita Federal do Brasil, vinculado à Fazenda do Estado, vinculado à Secretaria de Finanças do município. Entidade da administração da União, Estado, Município, concede tal, inscrito no CNPJ tal, na pessoa de seu representante legal devido procurador. Síntese dos fatos do cabimento. O presente remédio constitucional é cabível na medida em que se trata de direito líquido e certo violado pela autoridade coatora, nos termos do artigo 1º, artigo 21 e seguintes da Lei 12.016 de 2009, artigo 5º, 69, ou inciso 70 da Constituição Federal, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sendo certo de que se encontra dentro do lapso temporal adequado de 120 dias, no caso de mandado de segurança repressivo, na forma do artigo 23, o prazo da Lei 12.016 de 2009, aplicável ainda liminar, por estar a impetrante em situação de iminente risco, haja vista o recebimento do boleto do auto da infração, notificação com diferença de valores, alíquota majorada de forma indevida. Então, cabimento. O presente remédio constitucional é cabível na medida em que se trata de direito líquido e certo, violado pela autoridade coatora nos termos do artigo 1º, artigo 21 e seguintes da Lei 12.016 de 2009, artigo 5º, inciso 69 ou 70 da Constituição Federal, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sendo certo que se encontra dentro do lapso temporal adequado de 120 dias repressivo, na forma do artigo 23 da Lei 12.016 de 2009, aplicável ainda liminar por estar dentro da situação de iminente risco, de acordo com o artigo 7º da Lei 12.016 de 2009, haja visto o recebimento do boleto, auto de infração, notificação com diferença de valores, alíquota majorada em forma indevida. Do direito do pedido liminar. A Lei 12.016 de 2009, ao dispor sobre a tutela de urgência, prevê claramente o cabimento do pedido liminar, ao dispor sobre a possibilidade de suspensão do ato coator, sempre que houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, nos termos do artigo 7º, inciso 3 da Lei 12.016 de 2009. Então,
A Lei 2016/2009, ao dispor sobre a tutela de urgência, prevê claramente o cabimento do pedido liminar, ao dispor sobre a possibilidade de suspensão do ato coator sempre que houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida de acordo com o artigo 7º, inciso 3 da Lei 2016/2009. No presente caso, os referidos requisitos restam perfeitamente demonstrados. Vejamos. Fundamento relevante. Como ficou perfeitamente demonstrado, o direito do autor é caracterizado pelo tal. O risco do resultado útil do processo trata-se de, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento ao resultado útil do processo. Perigo de dano ao resultado útil do processo. Fundamento relevante do direito. Ademais, insta a consignar sobre a reversibilidade da medida, de forma que o seu deferimento não confere qualquer risco ou reflexo irreversível. Ademais, insta a consignar sobre a reversibilidade da medida, de forma que o seu deferimento não confere qualquer risco ou reflexo irreversível. Diante de tais circunstâncias, é inegável a existência do fundado receio de dano irreparável, probabilidade do direito, dano irreparável, de difícil reparação, de impossível difícil reparação ou resultado útil do processo. Sendo imprescindível o deferimento do pedido inaudita altera a paz para fins de suspensão do crédito tributário nos termos do artigo 7º, inciso 3 da Lei 2016/2009. Dos pedidos. Letra A. Que se notifique a autoridade coatora para, no prazo de 10 dias, preste as devidas informações nos termos do artigo 7º, inciso 1 da Lei 2016/2009. Que se notifique a autoridade coatora para que, no prazo de 10 dias, preste as devidas informações nos termos do artigo 7º, inciso 1 da Lei 2016/2009. Letra B. Que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada para que, querendo, ingresse no feito nos termos do artigo 7º, inciso 2 da Lei 2016/2009. Que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada para que, querendo, ingresse no feito nos termos do artigo 7º, inciso 2 da Lei 2016/2009. Então, letra A. Que se notifique a autoridade coatora para que, no prazo de 10 dias, preste as devidas informações nos termos do artigo 7º, inciso 1 da Lei 2016/2009. Que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial na pessoa jurídica interessada para que, querendo, ingresse no feito nos termos do artigo 7º, inciso 2 da Lei 2016/2009. Do cabimento e da tempestividade. Letra D. Que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, concedendo a liminar inaudita altera paz, comprovados os requisitos autorizadores, fumus boniuris e periculum in mora, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 7º, inciso 3 da Lei 2016/2009, pelos fundamentos tal. Letra E. A abertura de vista ao Ministério Público. A abertura de vista ao Ministério Público para sua respectiva oitiva nos termos do artigo 12 da Lei 2016/2009, abertura de vistas ao Ministério Público para sua respectiva oitiva nos termos do artigo 12 da Lei 2016/2009, letra F. A procedência da ação concedendo a segurança em definitivo, ratificando a liminar concedida para impedir nos termos do artigo 7º, inciso 3 da Lei 2016/2009. A procedência da ação concedendo a segurança em definitivo, ratificando a liminar concedida para impedir, nos termos do artigo do direito, da lei tal. Letra G. Que o réu seja condenado nas custas processuais, nos termos do artigo 85, parágrafo 3º do CPC. Letra H. As provas encontram-se pré-constituídas, ou seja, no mandado de segurança, as provas encontram-se pré-constituídas nos termos do artigo 319, inciso 6 do CPC. Letra I. Que seja dispensada a audiência de conciliação nos termos do artigo 319, inciso 7 do CPC, por força do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 2 do CPC. Letra J. Que sejam intimados advogados nos endereços conforme artigo 106, inciso 1 do CPC, do valor da causa, dá-se o valor da causa em tanto, nestes termos pede deferimento, local, data, advogado, doador. Ação de consignação e pagamento. Endereçamento,
Endereçamento ao juízo federal, juízo estadual, identificação da parte, endereço eletrônico, importante, a presença de Vossa Excelência com fulcro no artigo 164, aí tem um inciso, pode ser no inciso 1, 2 e 3 do CTN, propor ação de consignação e pagamento. Então, identificação da parte. Venha respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 164, inciso 1, 2 e 3 do CTN, propor ação de consignação e pagamento em face da União, Estados e Municípios, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ tal, sede na bairro, cidade ou estado, na pessoa de seu representante legal. Tá. Da síntese dos fatos, usar as palavras autor e réu, do cabimento. A importância de crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo nos casos em que se recusa de receber ou subordinação deste ao pagamento de outro tributo ou de penalidade ou cumprimento de obrigação acessória nos termos do artigo 164, inciso 1, 2 ou 3 do CTN. Estão dentro do lapso temporal de 5 anos, sendo por isso tempestivo. Então, do cabimento, a importância do crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo nos casos em que se recusa de receber, a subordinação deste ao pagamento de outro tributo ou a penalidade ou ao cumprimento de obrigação acessória nos termos do artigo 164, inciso 1, 2 ou 3 do CTN, estando dentro do lapso temporal de 5 anos, sendo por isso tempestivo. Número 3 do direito, tese jurídica. Número 4 do efeito suspensivo. Efeito suspensivo. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário só é admissível mediante depósito integral em direito na forma prevista no artigo 151, inciso 2 do CTN e artigo 9º, parágrafo 4º da lei. Artigo 9º, parágrafo 4º da lei 6.830 de 80, súmula 112 do STJ. Então, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário só é admissível mediante depósito integral em dinheiro, na forma prevista no artigo 151, inciso 2 do CTN e artigo 9º, parágrafo 4º da lei 6.830 de 80, súmula 112 do STJ. Dos pedidos, letra A. Que seja citado o réu para apresentar contestação ou levantar o depósito e converter em renda, de acordo com o artigo 542, inciso 2 do CPC. Que seja citado o réu para apresentar contestação ou levantar o depósito e converter em renda. Que seja citado o réu para apresentar contestação ou levantar o depósito e converter em renda, de acordo com o artigo 542, inciso 2 do CPC. Letra B, cabimento e tempestividade. Letra C, preliminar, se houver. Letra D, o depósito do montante integral em dinheiro. Letra D, o depósito do montante integral em dinheiro. Que seja julgado procedente o pedido para levantar o depósito e converter em renda nos termos do artigo tal para tal. Que seja julgado procedente o pedido para levantar o depósito e converter em renda nos termos do artigo tal para tal. Letra G, que o réu seja condenado nas custas processuais nos termos do artigo 85, parágrafo 3º do CPC. Letra H, protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos nos termos do artigo 319, inciso 6 do CPC. Letra I, que seja dispensada a audiência de conciliação nos termos do artigo 319, inciso 7º do CPC, por força do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 2 do CPC. Letra J, que sejam intimados advogados nos endereços conforme artigo 106, inciso 1 do CPC, do valor da causa, dá-se o valor da causa no valor de tanto, nestes termos em que pede deferimento, local, data, advogado, OAB. Apelação. Recurso de apelação. Endereçamento ao juízo de primeiro grau, apelação ao juízo de primeiro grau, o juízo ACOL, o juízo que proferiu a decisão. Relação, epígrafe ao processo número tal, identificação da parte, fulano e tal, nacionalidade, estado civil, devidamente, endereço eletrônico, por
discordar da digna decisão as folhas tal que... Por discordar da digna decisão as folhas tal que indeferiu tal. Vem por intermédio do seu advogado e tal. Que esta subscreve endereço eletrônico, onde recebe as devidas intimações nos termos do artigo 106, inciso 1 do CPC, artigo 103 do CPC, respeitosamente processa de Vossa Excelência com fulcro no artigo 1009 e 1013, ambos do CPC. Então, a apelação com fulcro, a presença de Vossa Excelência com fulcro no artigo 1009 e 1013, ambos do CPC, interpor a apelação. Quando indeferir a petição inicial, utilizar os artigos também 331 e 385, parágrafo 7º do CPC. Quando indeferir a gratuidade de justiça, artigo 101 do CPC. Em face da sentença as folhas tal que, proferida pelo juízo tal, cumpre informar que seguem juntadas, então, apelação, em face da sentença tal que, proferida pelo juízo tal, cumpre informar que seguem juntadas as guias de recolhimento, preparo recursal, conforme artigo 1007 do CPC. Em face da sentença tal que indeferiu tal, proferida pelo juízo tal, cumpre informar que seguem juntadas as guias de recolhimento do preparo recursal, conforme artigo 1007 do CPC. Requerimento. Letra A. Requer o recebimento do recurso em seu duplo efeito devolutivo e suspensivo, conforme artigo 1012 do CPC. Recebimento do recurso em seu duplo efeito devolutivo e suspensivo, conforme artigo 1012 do CPC. Letra B. A intimação do apelado para apresentar as contrarrazões no prazo legal. A intimação do apelado para apresentar as contrarrazões no prazo legal. Letra C. A remessa das razões recursais. A remessa das razões recursais e guia de recolhimento do preparo. As remessas das razões recursais e guia de recolhimento do preparo ao Tribunal de Justiça do Estado ou ao Tribunal Regional Federal da região, região, para a reforma da decisão apelada. Nestes termos, pede deferimento, local, data, advogado, OAB. Essa é a folha de rosto. Agora, razões de apelação. Apelante fulano, apelado, União, Estado, Município, processo número tal. Então, apelante fulano, apelado fulano, processo número tal, egrégio Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal da região. Ínclitos julgadores, colenda Câmara. Primeiro, do cabimento. Cabe apelação contra a sentença que indefere a petição inicial nos termos do artigo 331, 385, parágrafo 7º e artigo 1009, todos do CPC, estando o presente recurso dentro do lapso temporal de 15 dias, conforme artigo 1003, inciso 5º do... Artigo 1003, parágrafo 5º do CPC. Então, cabe apelação contra a decisão terminativa que põe fim, no caso, a sentença. Cabe apelação contra a decisão terminativa, sentença, que põe fim ao processo. Nos termos do artigo 1009, do CPC, estando o presente recurso dentro do lapso temporal de 15 dias, conforme artigo 1003, parágrafo 5º do CPC. Síntese dos fatos. 3. Do direito, a tese jurídica. E 4. Dos pedidos. Diante de todo exposto, requer. Letra A. Da sentença cabe apelação nos termos do artigo 1009 do CPC, sendo o presente recurso tempestivo, conforme artigo 1003 do CPC. Da sentença cabe apelação nos termos do artigo 1009 do CPC, sendo o presente recurso tempestivo, conforme artigo 1003 do CPC. Letra B. Preliminar de mérito, se houver decadência, artigo 173 do CTN, prescrição, artigo 174 do CTN, nulidade de CDA, auto de infração, que seja afastada a ilegitimidade passiva do ente público. Letra C.
que seja concedido o efeito suspensivo nos termos do artigo 1012, parágrafo 1º do CPC, que seja concedido o efeito suspensivo nos termos do artigo 1012, parágrafo 1º do CPC, quando julgarem procedentes os embargos, quando confirmar, modificar ou revogar tutela. Letra D. Que o recurso seja conhecido e provido para a reforma da decisão por julgamento monocrático do relator por afrontar enunciado de súmula vinculante conforme artigo 912, inciso 4 do CPC. Letra D. Que o recurso seja conhecido e provido para a reforma da decisão por julgamento monocrático do relator por afrontar enunciado de súmula vinculante conforme artigo 932, inciso 4 do CPC. Letra E. Que o apelado seja condenado a restituir devidamente todo o valor atualizado do tributo retido indevidamente. Que o apelado seja condenado a restituir devidamente todo o valor atualizado do tributo retido indevidamente. Letra F. Que o apelado seja condenado nas custas processuais e honorários advocatícios nos termos do artigo 85. Nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do CPC. Nestes termos em que pede deferimento, local, data, advogado, OAB. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária com tutela provisória de urgência antecipada. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com tutela provisória de urgência antecipada. Endereçamento ao juízo federal ou ao juízo estadual. Identificação da parte. Fulano, nacionalidade, estado civil, profissão, portador do RG, devidamente escrito no CPF tal. Endereço eletrônico tal, por seu advogado tal. Vem a presença de Vossa Excelência com fulcro no artigo 319 do CPC, artigo 19, inciso 1 do CPC e artigo 300 e 303, ambos do CPC, propor. Então, ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Vem a presença de Vossa Excelência com fulcro no artigo 319 do CPC, por ser uma ação. Petição inicial. Artigo 19, inciso 1 do CPC. Artigo 19, inciso 1 do CPC. E artigos 300 e 303, ambos do CPC, pela tutela de urgência antecipada. Propor. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com tutela provisória de urgência antecipada. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com tutela provisória de urgência antecipada em face da administração, União, Estado, Município, devidamente escrita sob CNPJ tal, no sede tal, bairro, cidade, Estado, pelas razões que vêm a seguir aduzidas. Primeiro, síntese dos fatos, colocando autor e réu. Segundo, do cabimento. Esta ação tem seu cabimento, pois ainda não ocorreu a constituição definitiva do crédito tributário, ou seja, antes do lançamento tributário, conforme artigo 19, inciso 1 do CPC. Artigo 19, inciso 1 do CPC. Do cabimento. Esta ação tem seu cabimento, pois ainda não ocorreu a constituição definitiva do crédito tributário, ou seja, antes do lançamento tributário, conforme artigo 19, inciso 1 do CPC, estando dentro do lapso temporal de 5 anos, portanto, tempestiva, de acordo com a doutrina do direito, tese jurídica, fazer a explanação constitucional, pois ainda não ocorreu o lançamento do crédito tributário. 4. Da concessão da tutela provisória antecipada de urgência. Segundo o artigo 300 do CPC, são pressupostos autorizadores da tutela antecipada. Segundo o artigo 300 do CPC, são pressupostos autorizadores da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo do dano, o risco ao resultado útil do processo. Segundo o artigo 300 do CPC, são pressupostos autorizadores da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo do dano, o risco ao resultado útil do processo.
A concessão da tutela provisória antecipada de urgência se justifica, pois a violação dos princípios da legalidade e da anterioridade é uma prova cristalina da probabilidade do direito. Então, a concessão da tutela provisória antecipada de urgência se justifica, pois a violação dos princípios da legalidade e da anterioridade é uma prova cristalina da probabilidade do direito do pedido da autora. Por sua vez, como o imposto de renda à pessoa jurídica é lançado por homologação e a data do recolhimento apresenta-se iminente, a autora está sujeita à iminente constituição do crédito tributário maior que o devido. Tal fato demonstra o perigo de dano. Ao final, requerer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151, inciso 5 do CTN. Artigo 151, inciso 5 do CTN, com o fim de expedir uma certidão negativa ou positiva com efeito de negativa dos pedidos. Diante de todo exposto, requer, primeiro, letra A, a citação da parte ré na pessoa de seu representante legal para apresentar contestação no prazo legal. A citação da parte ré na pessoa do seu procurador para apresentar a contestação no prazo legal. Letra B, do cabimento e tempestividade. Letra C, a concessão da tutela provisória antecipada de urgência. A concessão da tutela provisória antecipada de urgência nos termos do artigo 300 do CPC para os fins de suspender a exigibilidade do crédito tributário, conforme artigo 151, inciso 5 do CTN, que impeça ao ente de cobrar o tributo discutido. Letra D, a procedência do pedido para os fins de declarar a inexistência da relação jurídica tributária entre o autor e o réu nos termos dos artigos utilizados na fundamentação do direito. A procedência do pedido para os fins de declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre o autor e o réu nos termos dos artigos utilizados na fundamentação do direito. Letra E, que o réu seja condenado nas custas processuais e honorários advocatícios nos termos do artigo 85, parágrafo 3º do CPC. Letra H, protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos nos termos do artigo 319, inciso 6 do CPC. Que seja dispensada a audiência de conciliação nos termos do artigo 319, inciso 7 do CPC, por força do artigo 334, parágrafo 4º do CPC, que sejam intimados advogados nos endereços conforme artigo 106, inciso 1 do CPC, do valor da causa, dá-se o valor da causa, entanto, nestes termos para deferimento, local, data, advogado ou AB. Embargos à execução. Então, 99% dos casos, a própria prova dá o endereçamento, pois será distribuído por dependência à execução. Então, 99% dos casos, a própria prova dará o endereçamento, pois será distribuído por dependência dentro do processo de execução. Ao juízo federal, ao juízo estadual, distribuição por dependência à execução fiscal número tal. Os embargos de execução são uma ação autônoma prevista no título 3 do artigo 914 e 920 do novo Código de Processo Civil. Então, identificação da parte. Fulano, nacionalidade, estado civil, profissão, portador do RG tal, devidamente inscrito no CPF tal, residente domiciliado tal, por intermédio de seu advogado. Endereço eletrônico, a presença de Vossa Excelência com fulcro no artigo 16, inciso 3 da Lei 6.830 de 80. Com fulcro no artigo 16, inciso 3 da Lei 6.830 de 80. Artigo 319 e artigo 919, parágrafo 1º, ambos do CPC, opor. Então, com fulcro no artigo 16, inciso 3 da Lei 6.830 de 80, artigo 16, inciso 3 da Lei 6.830 de 80, artigo 319 e artigo 919, parágrafo 1º, ambos do CPC. Então, artigo 919, parágrafo 1º, ambos do CPC, efeito suspensivo, opor embargos à execução com pedido de efeito suspensivo contra a Fazenda Pública, União, Estado, Município, Departamento Financeiro, Município, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, devidamente inscrita sob o CNPJ número tal, sede tal, na pessoa de seu procurador. Primeiro, síntese dos fatos, acrescentando a palavra embargante e embargado.
A embargante teve contra si execução fiscal, federal, estadual, municipal para a cobrança do imposto, taxa, contribuição tal, sobre a indenização tal. Ocorre que a cobrança é indevida pelo que se passa a expor. Não restando a embargante outra opção, se não opor a presente ação. Do cabimento, no presente caso, é plenamente cabível os embargos, posto que a hora embargante foi citada na execução e já há garantia integral. Então, ela foi citada e já há garantia integral da mesma, estando dentro do lapso temporal de 30 dias, contados da intimação da penhora, conforme artigo 16, inciso 3 da Lei 6.830 de 80, sendo que o embargante foi citado no dia tal, passando apenas tantos dias, portanto, a presente ação é tempestiva. Então, do cabimento, no presente caso, é plenamente cabível os embargos, posto que a hora embargante foi citada na execução e já há a garantia integral da mesma, estando dentro do lapso temporal de 30 dias contados da intimação da penhora, conforme artigo 16, inciso 3 da Lei 6.830 de 80, sendo que a embargante foi citada no dia tal, passando apenas tantos dias, portanto, a presente ação é tempestiva. Do direito, tese jurídica, conclusão. Conclusão, deve da execução ser extinta por medida de justiça. Então, breve introdução, posto que a mesma não merece prosperar. Desenvolvimento e conclusão. Conclusão, devendo a execução ser extinta por medida de justiça. Quarto, do efeito suspensivo. Nos termos do artigo 919, parágrafo 1º do CPC, nos termos do artigo 919, parágrafo 1º do CPC, poderá o juiz, a requerimento do interessado, atribuir efeito suspensivo quando presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória, conforme artigo 300 do CPC, desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução. Então, nos termos do artigo 919, parágrafo 1º do CPC, poderá o juiz, a requerimento do interessado, atribuir efeito suspensivo quando presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória, conforme artigo 300 do CPC, desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução. A probabilidade do direito resta plenamente comprovada, pois, com base na fundamentação acima exposta, inexiste a ocorrência do fato gerador. A probabilidade do direito resta plenamente comprovada, pois, com base na fundamentação acima exposta, inexiste a ocorrência do fato gerador, exemplo, imposto de renda, nos termos do artigo 43, inciso 1 e 2 do CTN, e bem como as súmulas 386 e 498, bem como as súmulas 386 e 498 do STJ, além de ter demonstrado a nulidade de CDA. Outro sim, o perigo de dano de edifício ou impossível reparação e o resultado útil do processo é evidente, pois, com a penhora sofrida, o embargante encontra-se em iminente risco de ter seu patrimônio expropriado, caso não seja atribuído o efeito suspensivo. Outro sim, o perigo de dano de edifício ou impossível reparação e o resultado útil do processo é evidente, pois, com a penhora sofrida, o embargante encontra-se em iminente risco de ter seu patrimônio expropriado, caso não seja atribuído efeito suspensivo. Por fim, tendo sido demonstrados os requisitos autorizadores da tutela, requer a concessão do efeito suspensivo. Por fim, tendo sido demonstrados os requisitos autorizadores da tutela, requer a concessão do efeito suspensivo. Dos pedidos, letra A. Que seja citado o embargado para apresentar contestação no prazo legal. Que seja citado o embargado para apresentar contestação no prazo legal. Letra B, cabimento e tempestividade. Letra C, o juízo encontra-se garantido por. Letra D, que o presente embargo seja recebido e processado por dependência e execução fiscal número tal. Que o presente embargo seja recebido e processado por dependência e execução fiscal número tal, concedendo-se o efeito suspensivo, presentes os requisitos autorizadores conforme artigo 919, parágrafo 1º do CPC. Presentes os requisitos autorizadores conforme artigo 919, parágrafo 1º do CPC, letra D, que sejam os pedidos julgados procedentes
para a desconstituição do título executivo, que sejam os pedidos julgados procedentes para a desconstituição do título executivo e a consequente extinção da execução fiscal. Exemplo, diante da não ocorrência do fato gerador, como nulidade de CDA e auto da infração, extinguindo-se o processo nos termos do artigo 487, inciso 1 do CPC. Letra E, que a penhora feita na execução deixe de produzir seus efeitos sobre o patrimônio, que a penhora feita na execução deixe de produzir seus efeitos sobre o patrimônio. Letra F, que seja um embargado condenado nas custas processuais e honorários advocatícios conforme artigo 85, parágrafo 3º do CPC. H. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, nos moldes do artigo 319, inciso 6 do CPC. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, nos termos do artigo 319, inciso 6 do CPC. Letra I. Que seja dispensada a audiência de conciliação nos termos do artigo 319, inciso 7 do CPC, por força do artigo 344, parágrafo 4º, inciso 2 do CPC. Letra J. Que sejam intimados os advogados nos endereços conforme artigo 106, inciso 1 do CPC, do valor da causa, dá-se o valor da causa, entanto, nestes termos em que pede deferimento, local, data, advogado ou OAB. Ação anulatória com tutela provisória de urgência antecipada. Ação anulatória com tutela provisória de urgência antecipada. Endereçamento ao juízo federal ou ao juízo estadual, identificação da parte fulano, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, portador do RG, devidamente inscrito no CPF e tal, bairro, cidade, estado, endereço eletrônico, e resignado com o lançamento auto da infração, e resignado com o lançamento auto de infração tal, vem por intermédio do seu advogado que se subscreve, endereço eletrônico, a presença de Vossa Excelência com fulcro no artigo 38, da Lei 6.830 de 80, artigo 300 e artigo 303, ambos do CPC. Ação anulatória com fulcro no artigo 38 da Lei 6.830 de 80, artigo 300 ou artigo 303, ambos do CPC, propor ação anulatória com pedido de tutela provisória antecipada de urgência, artigo 300 e 303, ambos do CPC. Artigo 38 da Lei 6.830 de 80 e artigo 300 e 303, ambos do CPC, propor ação anulatória com pedido de tutela provisória antecipada de urgência contra lançamento tributário indevido feito pela União, Estado, município e pessoa jurídica de direito público interno devidamente inscrito nos CNPJ sob número tal, com sede tal, bairro, cidade tal, na pessoa de seu procurador. Primeiro, síntese dos fatos. Segundo, do cabimento. A ação anulatória é cabível ante a existência de lançamento tributário indevido, conforme artigo 38 da Lei 6.830 de 80, podendo ser cumulada com a tutela provisória de urgência antecipada, nos termos do artigo 300 e 303, ambos do CPC, para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de acordo com o artigo 151, inciso 5 do CTN. Então, a ação anulatória é cabível ante a existência de lançamento tributário indevido, conforme o artigo 38 da Lei 6.830 de 80, podendo ser cumulada com a tutela provisória de urgência antecipada, nos termos do artigo 300 e 303, ambos do CPC, para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de acordo com o artigo 151, inciso 5. Ação anulatória com tutela provisória de urgência antecipada, do cabimento. O cabimento da ação anulatória é cabível ante a existência do lançamento tributário indevido, conforme artigo 38 da Lei 6.830 de 80, podendo ser cumulada com a tutela provisória de urgência antecipada, nos termos do artigo 300 e 303, ambos do CPC, para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de acordo com o artigo 151, inciso 5 do CTN. Do direito à tese jurídica, 3 parágrafos, do mérito à imunidade tributária, nos termos do artigo 153, inciso 3,
parágrafo 3º, inciso 3 da Constituição Federal, pois o IPI não incide sobre produtos industrializados destinados ao exterior. 2. Da concessão da tutela provisória de urgência antecipada. Da concessão da tutela provisória de urgência antecipada. 3 parágrafos. Conforme determina o artigo 300 do CPC, a tutela antecipada será concedida de forma total ou parcial desde que haja comprovação da existência da probabilidade do direito e do perigo de dano, risco ou resultado útil do processo. Conforme determina o artigo 300 do CPC, a tutela antecipada será concedida de forma total ou parcial desde que haja comprovação da existência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, perigo de dano, de difícil ou impossível reparação, risco ou resultado útil do processo. A probabilidade do direito resta totalmente demonstrada frente ao mérito. Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil passa a ser demonstrada pela iminência da inscrição do débito em dívida ativa com a consequente ajuizamento da execução fiscal, podendo acarretar a inviabilidade econômica da autora. Então, já o perigo de dano ou de dano de difícil ou impossível reparação ou resultado útil do processo passa a se demonstrar pela iminência da inscrição do débito em dívida ativa com a consequente ajuizamento da execução fiscal, podendo acarretar inviabilidade econômica da autora. Destarte requer a concessão da tutela provisória antecipada de urgência para os fins da suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151, inciso 5 do CTN, diante da concessão da medida liminar em ação judicial. Dos pedidos, letra A, que seja citado o ente público na pessoa de seu procurador representante legal para apresentar contestação no prazo legal. Que seja citado o ente público na pessoa de seu procurador para apresentar contestação no prazo legal. Letra B, da preliminar do mérito e da preliminar do mérito. Letra C, cabimento e tempestividade. Letra D, a procedência do pedido para, nos termos do artigo tal, anular o lançamento indevido do crédito tributário devido à existência de imunidade nos termos do artigo tal, súmula tal. A procedência do pedido para, nos termos do artigo tal, anular o lançamento indevido do crédito tributário devido à existência de imunidade nos termos do artigo tal, súmula tal. Letra E, a condenação do ente público competente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios nos termos do artigo 85, parágrafo 3º do CPC. A condenação do ente público competente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios nos termos do artigo 85, parágrafo 3º do CPC. Letra H, protesta provar o alegado por todos os meios de prova e direito admitidos nos termos do artigo 319, inciso 6 do CPC, inciso 6 do CPC. A dispensa da audiência de conciliação nos termos do artigo 319, inciso 7 do CPC, por força do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 2 do CPC, que sejam intimados advogados nos endereços conforme artigo 106, inciso 1 do CPC, do valor da causa, dá-se o valor da causa em tanto, nestes termos em que pede deferimento, local, data, advogado, OAB. Agravo de instrumento. Endereçado ao juízo federal, ao juízo estadual. Fulano, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, portador do RG tal, devidamente escrito no CPF número tal, residente domiciliado, endereço eletrônico, inconformado com a decisão interlocutória às folhas tal, inconformado com a decisão interlocutória às folhas tal, inconformado com a decisão interlocutória às folhas tal, que negou o pedido de tal, vem por intermédio de seu advogado, que esta subscreve, procuração anexa e tal. Nos termos do artigo 103 do CPC, respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 1015 seguintes do CPC, agravo de instrumento. Com fulcro no artigo 1015 seguintes do CPC, interpor. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo pelas razões de fato e direito a seguir aduzidas. Síntese dos fatos. Colocante, agravante, agravado. A história do fato, sempre usando agravante e agravado, e resignado hora agravante, entrou com a ação anulatória, porém o juiz ACO decidiu pelo contrário, não merecendo prosperar, entra com o presente recurso para reformar a decisão do cabimento.
O artigo 101 do CPC, contra a decisão, quem deferiu a gratuidade, eu acolher o pedido de sua revogação, caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença contra a qual caberá apelação. Então, cumpre abtemperar que o presente recurso é cabível contra a decisão interlocutória proferida no processo tal, nos termos do artigo 1015, inciso 1, 10 e 13 do CPC. Cumpre abtemperar que o presente recurso é cabível contra a decisão interlocutória proferida no processo tal, nos termos do artigo 1015, inciso 1, 10 e 13 do CPC. Ademais, o agravante é parte do processo prejudicada. Pela decisão, possuindo legitimidade para recorrer nos termos do artigo 996 do CPC. Ademais, o agravante é parte do processo prejudicada pela decisão, possuindo legitimidade para recorrer nos termos do artigo 996 do CPC. Além disso, o respectivo recurso é tempestivo na medida em que a decisão foi proferida há 12 dias, portanto, dentro do lapso temporal adequado de 15 dias úteis, nos termos do artigo 103, parágrafo 5º do CPC, nos termos do artigo 1003, parágrafo 5º do CPC, tempestividade de 15 dias úteis. Acostada competente guia de recolhimento recursal, como determina o artigo 1017, parágrafo 1º do CPC. Acostada competente guia de recolhimento recursal, como determina o artigo 1017, parágrafo 1º do CPC. Neste sentido, cumpre o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, deve o presente recurso ser conhecido por medida de justiça. Nesse sentido, cumpre o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, deve o presente recurso ser conhecido por medida de justiça. Do direito à tese jurídica. Assim, deve a presente decisão ser reformada com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário, concessão do pedido de justiça gratuita, etc. 4 da concessão do efeito suspensivo, 4 parágrafos. Então, os artigos 995, parágrafo único, e artigo 1019, os artigos 995, parágrafo único, e 1019, inciso 1, ambos do CPC, 995, parágrafo único, e 1019, inciso 1, ambos do CPC, autorizam o relator, quando demonstrada a probabilidade e o provimento do recurso, bem como risco de dano de difícil ou impossível reparação, a concessão do efeito suspensivo ou tutela recursal. Neste caso, a probabilidade do provimento do recurso é demonstrada pelo fato de, além disso, caso não seja concedida a medida, o ora agravante sofrerá dano de difícil ou impossível reparação, já que, além disso, caso não seja concedida a medida, o ora agravante sofrerá dano de difícil ou impossível reparação, já que, neste sentido, demonstrados os requisitos autorizadores, requer a concessão do efeito suspensivo para afastar, suspender ou obstar. Neste sentido, demonstrados os requisitos autorizadores, requer a concessão do efeito suspensivo para afastar, suspender ou obstar. 2 requerimentos. Letra A. Que seja intimada a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal, conforme artigo 1019, inciso 2 do CPC. Que seja intimada a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal, conforme artigo 1019, inciso 2, conforme artigo 1019, inciso 2 do CPC. Letra B, cabimento e tempestividade. Letra C, preliminar de mérito. Prescrição da decadência na unidade CD a auto de infração. Letra D, que seja concedido o efeito suspensivo para obstar o prosseguimento da execução fiscal nos termos do artigo 995, parágrafo único, e artigo 1019, inciso 1 do CPC. Que seja concedido o efeito suspensivo para obstar o prosseguimento da execução fiscal nos termos do artigo 995, parágrafo único, e 1019, inciso 1 do CPC. Que seja, letra E, que seja concedido que seja conhecido e provido o presente recurso, que seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão abjurgada, negada, para tese tal.
Letra F. Nos termos do artigo 1016, inciso 4 do CPC, estão constituídos nos autos os seguintes advogados. Nos termos do artigo 1016, inciso 4 do CPC, estão constituídos nos autos os seguintes advogados: advogado agravante, advogado agravado, nome OAB, número e endereço. Letra G. Informa ainda nos termos do artigo 1017, inciso 1 do CPC, informa ainda nos artigos 1017, inciso 1 do CPC, que o recurso é instruído com as cópias obrigatórias quais sejam. Petição inicial, contestação, pedido que dá ensejo à decisão agravada, certidão de intimação e procuradores. Artigo 1017, inciso 1 do CPC. Só olhar no CPC. H. Informa, por outrora, que segue acostada a competente guia de recolhimento do preparo recursal nos termos do artigo 1017, parágrafo 1º do CPC. Informa, por oportuno, que segue acostada a guia de recolhimento do preparo recursal nos termos do artigo 1017, parágrafo 1º do CPC. Letra G. Que o agravante seja condenado em honorários advocatícios nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do CPC, que o agravante seja condenado em honorários advocatícios nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do CPC. Letra H, que o presente recurso seja julgado monocraticamente pelo desembargador, pelo desembargador por violar a súmula vinculante conforme artigo 932, inciso 5 do CPC, nestes termos em que pede deferimento local data advogado OAB. Exceção de pré-executividade. Defesa contra matérias conhecíveis de ofício pelo magistrado. Então, endereçamento ao mesmo juízo da execução fiscal. Então, o epígrafe, execução fiscal, número tal. Distribuição por dependência, execução fiscal, número tal. Fulano, nacionalidade de Estado Civil, portador do RG número tal, devidamente inscrito no CPF número tal. Vem por intermédio, endereço eletrônico, vem por intermédio do seu advogado número tal, respeitosamente. A presença de Vossa Excelência com fulcro no artigo 5º, inciso 34 e inciso 35, ambos da Constituição Federal, artigo 803 e artigo 919, parágrafo 1º, ambos do CPC, e súmula 393 do STJ, argui. Então, exceção de pré-executividade com fulcro no artigo 34, no artigo 5º, inciso 34, inciso 35, ambos da Constituição, artigo 803 e artigo 919, artigo 803 e artigo 919, parágrafo 1º, ambos do CPC, e súmula 393 do STJ, argui. Exceção de pré-executividade em face de União, Estado, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ número tal, concede na bairro cidade pelas razões de fato e direito a seguir na pessoa de seu representante legal. Síntese dos fatos do cabimento. Nos termos da súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é cabível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Vê-se claramente que a situação fática enseja o cabimento dessa petição, motivo pelo qual o recipiente requer que esta seja recebida e processada por medida de justiça. Do cabimento, nos termos da súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Vê-se claramente que a situação fática enseja o cabimento dessa petição, motivo pelo qual o recipiente requer que esta seja recebida e processada por medida de justiça. Do direito à tese. Do efeito suspensivo, introdução, desenvolvimento e conclusão. Destarte, pelos motivos apresentados, requer a concessão do efeito suspensivo até a decisão final por medida de inteira justiça. Destarte, pelos motivos apresentados, requer a concessão do efeito suspensivo até a decisão final por medida de inteira justiça. Conforme estabelece o artigo 919, parágrafo 1º do CPC, poderá o juiz determinar as medidas provisórias que julgar adequada
quando houver fundado receio, quando houver fundado receio de que uma parte antes do julgamento da lide cause ao direito de outra lesão grave de difícil reparação. É disso que o procedimento de execução fiscal baseado em nulidade absoluta acarretará enormes prejuízos ao recipiente. É disso que o procedimento de execução fiscal baseado em nulidade absoluta acarretará enormes prejuízos ao recipiente, podendo, inclusive, pelo não pagamento, ter seus bens penhorados judicialmente. Dos pedidos. Letra A. Que seja intimado o excepto para, no prazo legal, apresentar as razões de estilo nos termos da lei. Que seja intimado o excepto para, no prazo legal, apresentar as razões de estilo nos termos da lei. Letra B. Que a presente exceção de pré-executividade seja recebida, concedendo o efeito suspensivo imediato à execução fiscal número tal, nos termos do artigo 919, parágrafo 1º do CPC, até a decisão final. Que a presente exceção de pré-executividade seja recebida, concedendo o efeito suspensivo imediato à execução fiscal número tal, nos termos do artigo 919, parágrafo 1º do CPC, até a decisão final. Letra C, do cabimento e tempestividade. Letra D, que seja o pedido julgado procedente, para os fins de anular o processo executivo, nos termos do artigo 156, inciso 1 do CTN. Que seja o pedido julgado procedente para os fins de anular o processo executivo, nos termos do artigo 156, inciso 1 do CTN. Letra E, a exclusão do recipiente do polo passivo da execução fiscal. Letra G, que o excepto seja condenado às custas processuais e honorários advocatícios. Que o excepto seja condenado nas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do CPC. Letra G, as provas. Protesto provar o alegado. As provas encontram-se pré-constituídas. Letra H, as provas encontram-se pré-constituídas nos termos do artigo 319, inciso 6 do CPC. As provas encontram-se pré-constituídas nos termos do artigo 319, inciso 6 do CPC. Letra I, que seja dispensada audiência de conciliação nos termos 319, inciso 7 do CPC, por força do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 2 do CPC. Letra J, que sejam intimados advogados nos endereços conforme artigo 106, inciso 1 do CPC, do valor da causa, dá-se o valor da causa e tal. Temos em que pede deferimento, local, data, advogado, OAB. Recurso inominado. Vamos lá. Recurso inominado. Tem a folha de rosto. Na folha de rosto vem o cabimento. Folha de rosto vem endereçamento para quem julgou o juízo de primeiro grau. Letra B, epígrafe, autos do processo número tal, recorrente e recorrido. Autos do processo número tal, recorrente e recorrido. Recorrente, artigo 319, inciso 2 do CPC. Fundamento do recurso inominado, artigo 41 da Lei 9.099 de 95. Artigo 41 da Lei 9.099 de 95. Peça, recurso inominado, recorrido, artigo 319, inciso 2 e artigo 75 do CPC, em face do pedidos. Seja recebido o recurso, preenchidos os requisitos e efeito suspensivo. Seja recebido o recurso, preenchidos os requisitos e efeito suspensivo. Intimação da parte contrária. Artigo 319, artigo 75 do CPC. Preenchidos os requisitos, efeito suspensivo, intimação da parte contrária para apresentar as contrarrazões, remessa à turma recursal. Seja recebido o recurso, preenchidos os requisitos, efeito suspensivo, intimada a parte contrária para contrarrazões, remessa à turma recursal. Nestes termos, pede deferimento, local, data, advogado, OAB. Razões recursais, endereçamento, turma recursal, colenda turma, doutos julgadores. Turma recursal, colenda turma, doutos julgadores. Epígrafe, autos do processo número tal, recorrido, recorrente, recorrido, processo número tal. Fatos, resumo dos autos, dos fatos.
Cabimento, artigo 41 da Lei 9.099 de 95. O prazo, artigo 42 da Lei 9.099 de 95. Artigo 42, pagamento das custas. Artigo 42, parágrafo 1º da Lei 9.099 de 95. Razão da reforma, teses definidas. Efeito suspensivo, artigo 43 da Lei 9.099 de 95. Em regra, só tem o efeito devolutivo. Pedidos, seja o recurso recebido em seu efeito suspensivo, seja o recurso recebido em seu efeito suspensivo, seja reformada a decisão proferida, inversão das custas processuais e honorários advocatícios. Nos recursos não tem valor da causa. Nestes termos, pede deferimento, local, data, advogado, OAB. Modelo, recurso ordinário e mandado de segurança. Endereçamento, excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado tal. Excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado tal, processo número tal. Sociedade empresária qualificada e tal, CNPJ tal, com sede no lugar tal, por intermédio de seu advogado, endereço tal, onde recebe as devidas intimações, endereço eletrônico, inconformada com a decisão denegatória, contra mandado de segurança, vem tempestivamente interpor recurso ordinário em mandado de segurança. Inconformada com a decisão denegatória de mandado de segurança, vem tempestivamente interpor recurso ordinário em mandado de segurança. Com fundamento no artigo 105, inciso 2, a linha B, recurso ordinário em mandado de segurança, com fundamento no artigo 105, inciso 2, a linha B da Constituição Federal, no artigo 18 da Lei 12.016 de 2009, e artigo 1027, inciso 2, a linha A do Código de Processo Civil, recurso ordinário em mandado de segurança, com fundamento no artigo 105, inciso 2, a linha B da Constituição Federal, artigo 18 da Lei 2016 de 2009, artigo 1027, inciso 2, a linha A do Código de Processo Civil, em face da decisão às folhas tal que denegou o mandado de segurança impetrado contra ato do secretário estadual autoridade coatora, também já qualificada nos autos em epígrafe pelas razões que seguem. Então, requer a intimação do recorrido para apresentar as contrarrazões no prazo legal, que o presente recurso seja encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça, independentemente do juízo de admissibilidade, na forma do artigo 1028 do CPC. Então, recurso ordinário em mandado de segurança. Excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado X, processo número tal, sociedade empresária já qualificada, CNPJ número tal, endereço tal, por intermédio de seu advogado, que este subscreve, procuração anexo, endereço tal, endereço eletrônico, inconformada com a decisão denegatória, vem tempestivamente interpor recurso ordinário em mandado de segurança, com fundamento no artigo 105, inciso 2, a linha B da Constituição Federal, no artigo 18 da Lei 12.016 de 2009, artigo 1027, inciso 2, a linha A do Código de Processo Civil, em face da decisão às folhas tal, que denegou o mandado de segurança impetrado contra ato do secretário estadual, autoridade coatora, também já qualificada nos autos em epígrafe pelas razões que seguem. Requer a intimação do recorrido para apresentar as contrarrazões no prazo legal e que o presente recurso seja recebido, seja conhecido. Requer a intimação do recorrido para apresentar as contrarrazões no prazo legal, que o presente recurso seja encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça, independentemente do juízo de admissibilidade, na forma do artigo 1028 do CPC, nestes termos em que pede deferimento, local, data, advogado, OAB. Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Razões do recurso ordinário. Recorrente, sociedade tal, recorrido, estado tal. Órgão de origem, Tribunal de Justiça X, processo número tal. Então,
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, razões do recurso ordinário. Recorrente, sociedade empresária, recorrido, Estado X, órgão de origem, Tribunal de Justiça X, processo número tal. Superior Tribunal de Justiça, colenda turma, ínclitos julgadores. Do cabimento. O presente recurso do cabimento. Compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar em recurso ordinário os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais dos estados, quando denegatória a decisão nos termos do artigo 105, inciso 2, a linha B da Constituição Federal, artigo 18 da Lei 12.016 de 2009 e o artigo 1027, inciso 2, a linha A do Código de Processo Civil. O recurso é tempestivo, uma vez que foi interposto dentro do prazo de 15 dias, conforme estabelece o artigo 1003 caput e parágrafo 5º do CPC. Artigo 1003, parágrafo 5º do CPC. Em anexo, vai a guia de recolhimento do preparo, na forma do artigo 1007 do CPC. Síntese dos fatos. Então, a tese jurídica. Síntese dos fatos. Aí, dois pedidos. Diante de todo o exposto, requer, primeiro, o conhecimento do presente recurso ordinário para reformar a decisão denegatória e da providência e da provimento. Então, requer, dois pedidos, requer o conhecimento do presente recurso ordinário para reformar a decisão denegatória e dar provimento para conhecer a ordem de modo a não se exigir da recorrente o referido débito de ICMS sobre a habilitação de telefones celulares. Segundo, que o relator do STJ, monocraticamente, dê provimento ao recurso, pois a decisão recorrida é contrária à súmula do STJ, conforme artigo 932, inciso 5, alinhado CPC. 3. A condenação do recorrido ao ressarcimento das custas processuais. A condenação do recorrido ao ressarcimento das custas processuais e honorários advocatícios, de acordo com o artigo 85, parágrafo 11 do CPC. Termos em que pede deferimento, local, data, advogado OAB. Modelo, recurso extraordinário. Então, Excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado tal. Excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado tal. Processo número tal. Fulano, nacionalidade, estado civil, profissão, portador do RG número tal, devidamente inscrito no CPF sob número tal. Nos autos, que subscreve nos autos, por seu advogado que esta subscreve nos autos da ação de obrigação de fazer que move em face da indústria tal, igualmente qualificada, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal, interpor recurso extraordinário pelas razões anexas. Então, fulano, nacionalidade, estado civil, profissão, tal, por intermédio de seu advogado que esta subscreve nos autos da ação de obrigação de fazer, que move em face da indústria tal, igualmente qualificada, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal, interpor recurso extraordinário pelas razões anexas. Requer a intimação do recorrido para, em querendo apresentar contrarrazões e, posteriormente, a remessa dos autos para o Egrégio Superior Tribunal Federal. Então, requer a intimação do recorrido para, em querendo apresentar contrarrazões e, posteriormente, a remessa dos autos para o Egrégio Superior Tribunal Federal. Requer a juntada da inclusa guia de preparo devidamente recolhido. Requer seja recebido o recurso no seu regular efeito devolutivo, termos em que pede deferimento, local, data, advogado OAB. Então, requer a intimação do recorrido para, em querendo apresentar contrarrazões no prazo legal, posteriormente a remessa dos autos para o Egrégio Superior Tribunal Federal, requer a juntada da guia de preparo
devidamente recolhido, requer que seja recebido o recurso no seu regular efeito devolutivo, termos em que pede deferimento, local, data, advogado OAB. Das razões do recurso. As razões recursais. Egrégio Superior Tribunal Federal, razões do recurso extraordinário. Razões do recurso extraordinário. Recorrente fulano, recorrido indústria, egrégio tribunal, colenda câmara, colenda turma, egrégio tribunal, colenda turma. Primeiro, da tempestividade do cabimento. Consoante se depreende dos autos, o recorrente foi intimado da decisão às folhas tal e protocolou o presente recurso no dia tal. Portanto, dentro do prazo de 15 dias, previsto em lei conforme estabelece o artigo 1003, parágrafo 5º do CPC, trata-se de acordo de tribunal decidido em única instância que declarou inconstitucional lei federal. Portanto, cabível, no caso, o presente recurso extraordinário, conforme artigo 102, inciso 3, a linha B da Constituição Federal. Então, do cabimento. Consoante se depreende dos autos, o recorrente foi intimado da decisão nas folhas tal e protocolou o presente recurso no dia tal, portanto, dentro do prazo de 15 dias, previsto em lei, conforme estabelece o artigo 1003, parágrafo 5º do CPC. Trata-se de acordo de tribunal decidido em última instância que declarou inconstitucional lei federal, portanto, cabível, no caso, o presente recurso extraordinário, conforme artigo 102, inciso 3, a linha B da Constituição Federal. Da repercussão geral, a questão objeto do presente recurso reverte-se de repercussão geral conforme artigo 1035, parágrafo 3º, inciso 3 do CPC. Isto porque a questão versa sobre matéria que reconheceu a inconstitucionalidade. Então, a questão objeto do presente recurso reverte-se da repercussão geral. A questão objeto do presente recurso reverte-se da repercussão geral, conforme artigo 1035, parágrafo 3º, inciso 3 do CPC, isso porque a questão versa sobre matéria que reconheceu a inconstitucionalidade. 3. Do pré-questionamento. Consoante se depreende dos autos, a matéria, objeto do presente recurso, foi devidamente ventilada e decidida no acórdão recorrido, portanto, preenchido o requisito de pré-questionamento, conforme enunciado 282 da súmula do STF. Então, do pré-questionamento. Consoante se depreende dos autos, a matéria, objeto do presente recurso, foi devidamente ventilada e decidida no acórdão recorrido, conforme preenchido o requisito de pré-questionamento, conforme enunciado de súmula 282, enunciado 282 da súmula do STF. Das razões recursais, trata-se de, em primeira instância, tal, merece reforma a decisão, pois, de acordo com o artigo tal. Dessa forma, não há que se falar em inconstitucionalidade formal, especialmente porque a Constituição autoriza que o Estado legisle sobre proteção ao meio ambiente. Não há que se falar em inconstitucionalidade formal, especialmente porque a Constituição autoriza que o Estado legisle sobre proteção ao meio ambiente. Dos pedidos, diante do exposto, requer, letra A, tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade, seja admitido o recurso. Tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade, seja admitido o recurso. Letra B, seja recebido o recurso no seu efeito devolutivo. Letra B, seja recebido o recurso no seu efeito devolutivo. Tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade, seja admitido o recurso. Letra B, seja recebido o recurso no seu efeito devolutivo. Letra C, ao final seja dado provimento para o fim de reformar a decisão e determinar a instalação dos filtros. Então, ao final seja dado provimento para o fim de reformar a decisão. Letra D. A inversão da sucumbência para que fique
ao encargo do recorrido a sua majoração nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do CPC. A inversão da sucumbência para que fique ao encargo do recorrido a sua majoração nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do CPC. Nestes termos em que pede deferimento, local, data, advogado, OAB. Modelo de recurso especial. Excelentíssimo senhor doutor desembargador do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado tal. Excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado tal. Recurso especial, apelação civil número tal. Recurso especial, apelação civil número tal, recorrente tal, recorrido tal. Fulano apelante, nos autos da apelação civil em que figura como apelada a fulana de tal, inconformado com o acórdão, com o recorrido acórdão, que negou provimento ao recurso de apelação, vem perante Vossa Excelência interpor o presente recurso especial, em que faz com fundamento no artigo 105, inciso 3, alíneas A e C, em que faz com fundamento, recurso especial, em que faz com fundamento no artigo 105, inciso 3, alínea A e C da Constituição Federal e do artigo 1029 do CPC, requerendo seja o mesmo processado e admitido, determinando-se sua remessa ao Colendo Superior Tribunal de Justiça para a apreciação e julgamento. Então, recurso especial, o que faz com fundamento no artigo 105, inciso 3, a linha A e C da Constituição Federal e do artigo 1029 do CPC, requerendo seja o mesmo processado e admitido, determinando-se sua remessa ao Colendo Superior Tribunal de Justiça para a apreciação e julgamento, nestes termos em que pede deferimento, local, data, advogado, OAB. Recurso especial, Egrégio Superior Tribunal de Justiça, recorrente fulano, recorrido fulano, colenda Câmara, eméritos ministros. Então, recurso especial, Egrégio Superior Tribunal de Justiça, recorrente fulano, recorrido fulano, colenda Câmara, colenda turma, eméritos ministros. Premissa máxima venha. O V acórdão, o recorrido acórdão, o acórdão recorrido merece integral reforma. Eis que infligiu vários dispositivos da lei federal. Premissa máxima venha. O acórdão recorrido merece integral reforma, eis que infligiu vários dispositivos de leis federais, divergindo também de decisões de outros tribunais pátrios e, inclusive, do presente egrégio tribunal, conforme a seguir está demonstrado. Primeiro, das razões recursais do cabimento. A análise dos autos restam as seguintes conclusões. Primeiro, o acórdão recorrido foi julgado em última instância pelo Tribunal Regional. Segundo, o acórdão caminhou data venha em sentido contrário à lei federal, lhe afrontando, contradizendo e negando vigência. Então, o acórdão caminhou data venha em sentido contrário à lei federal, lhe afrontando, contradizendo e negando vigência. Terceiro, há dissídio jurisprudencial quanto à questão suscitada no fato. Então, do cabimento, da necessidade da análise dos autos restam as seguintes conclusões. Primeiro, o acórdão recorrido foi julgado em última instância pelo Tribunal Regional. Segundo, o acórdão caminhou data venha em sentido contrário à lei federal, lhe afrontando, contradizendo e negando vigência. Terceiro, há dissídio jurisprudencial quanto à questão suscitada no fato. Isso posto, à luz do artigo 105, inciso 3, a linha A e C da Constituição Federal e também do artigo 1029, inciso 2 do CPC, é cabível o presente recurso especial como meio de alcançar o fim desejado, qual seja a reforma, alcançar o fim desejado, qual seja a reforma do acórdão para determinar a nulidade da sentença do primeiro grau.
Letra B, tempestividade. Nos termos do artigo 1003, parágrafo 5º do CPC, nos termos do artigo 1003, parágrafo 5º do CPC, o prazo para interpor o presente recurso é de 15 dias, dessa forma, considerando que a decisão fora publicada no diário oficial na data de, tendo sido o recorrente intimado da mesma data, reconhecidamente o recurso é tempestivo e merecendo acolhimento. Letra C. O preparo e o recolhimento das custas recursais. Cumprindo uma das exigências, as custas referentes ao preparo já foram recolhidas, conforme demonstram as guias e comprovantes em anexo. Cumprindo uma das exigências, as custas referentes ao preparo já foram recolhidas, conforme demonstram as guias e comprovantes em anexo. Letra D. Do pré-questionamento. Exige-se para o acolhimento do recurso especial que a matéria tenha sido pré-questionada, requisito cumprido, já que, no julgamento dos embargos de declaração, o competente tribunal ACO manifestou-se sobre a matéria. Então, do pré-questionamento. Exige-se para o acolhimento do recurso especial que a matéria tenha sido pré-questionada, requisito cumprido, já que no julgamento dos embargos de declaração, o competente tribunal ACO manifestou-se sobre a matéria.